Meu amigo, caminhar com Deus me ensinou algo profundo. Não é a quantidade de palavras que transforma uma vida, mas a intensidade com que o coração se derrama. Há orações que apenas tocam a superfície, e há orações que movem o céu inteiro. A verdade é que muitos cristãos se contentam com uma conversa rápida com Deus, algo que alivia o peso por alguns minutos. Mas existe um tipo de oração, aquela que nasce de uma fé insistente, de uma alma que não aceita derrota, que muda destinos, desfaz sentenças e abre caminhos onde não existe saída. A oração casual pode acalmar um coração inquieto, mas a oração fervorosa altera atmosferas espirituais. A oração casual preenche o momento, mas a oração fervorosa invade a eternidade. Ela empurra trevas para longe, convoca o mover de Deus e coloca luz em lugares onde nenhuma mão humana consegue alcançar. E é justamente essa diferença que muitos têm esquecido. Vivemos dias em que falar com Deus se tornou rápido, polido, confortável. Mas Deus não está procurando por conforto, Ele está procurando por entrega. Pessoas que oram até que o peso saia. Pessoas que continuam mesmo quando nada muda. Pessoas que insistem até o céu responder. Sempre que penso nisso, meu espírito desperta. Porque a fé que insiste é a fé que vence. E é essa fé que Deus quer reacender em você hoje. Quando olho para a palavra, um versículo sempre me impacta profundamente. Está em Atos 12:05. Ali diz que Pedro estava preso, acorrentado, cercado por guardas, trancado atrás de portões de ferro. Mas enquanto tudo parecia perdido, a igreja fazia oração contínua por ele. Não eram murmúrios tímidos. Não eram frases bonitas. Era intercessão insistente, oração que não se cansava, fé que não recuava. Humanamente, Pedro já estava com sua sentença assinada. A noite avançava, e amanhã marcaria sua execução. Tudo ao redor dele gritava acabou. Mas a igreja entendeu algo que tantas vezes esquecemos. Quando o mundo coloca um ponto final, Deus ainda pode escrever uma continuação. Aquelas pessoas não olharam para o impossível, olharam para o Deus que rompe impossibilidades. Não aceitaram o silêncio como resposta, insistiram até ouvir o mover do céu. Não oraram por obrigação, oraram até que o ambiente ao redor mudasse. E então, Deus se moveu. Um anjo entrou na prisão. As correntes caíram. Os portões se abriram. Os guardas adormeceram. A oração fervorosa atravessou paredes que olhos humanos não podiam ver e transformou uma situação que já estava dada como perdida. E meu amigo, isso não é apenas história antiga. Esse é um retrato vivo do que acontece quando alguém decide orar sem desistir. Quando alguém entende que oração não é ritual, é guerra, é chave, é caminho para o sobrenatural. Escreva nos comentários, Deus ainda abre portas impossíveis. E para que você entenda que esse mover não ficou restrito aos dias bíblicos, deixe-me te conduzir a algo que ecoa até hoje. Existem pessoas espalhadas pelo mundo que descobriram, na prática, o poder dessa oração que não desiste, e seus testemunhos carregam a mesma chama que vemos nos primeiros cristãos. Anos atrás, em um lugar isolado do norte da África, uma jovem cristã foi arrancada de sua casa e levada por um grupo violento. Jogaram-na em um quarto escuro, sem esperança, sem defesa, sem qualquer previsão de liberdade. Aquele era o cenário perfeito para o medo dominar, mas ali nasceu uma fé feroz. Ela orou não porque tinha forças, mas porque a oração era sua única força. Orava quando sua voz falhava, orava quando sua mente fraquejava, orava quando a noite parecia interminável. Cada clamor dela atravessava o deserto, a escuridão, o silêncio, e chegava ao coração de Deus. Houve uma noite, porém, em que algo diferente aconteceu. Enquanto orava, sentiu como se alguém a tocasse. Não viu ninguém, mas seu espírito reconheceu que o céu havia entrado naquele quarto. Uma direção veio ao seu coração: levante-se. Quando ela se levantou, a porta, sempre trancada, estava aberta. Os guardas, adormecidos. O caminho, livre. Ela correu para a liberdade, e hoje, quando conta sua história, repete com convicção: eu orei até que Deus quebrasse as correntes. Meu amigo, essa é a marca da oração fervorosa. Ela faz o que o medo não consegue, o que a força humana não sustenta, o que a lógica não explica. Comente aí: Deus é fiel para me livrar também. E talvez você pense: mas essas histórias são raras, será que Deus ainda faz isso hoje? Meu amigo, o mesmo Deus que se moveu no passado continua agindo agora,
e ele não perdeu sua força, sua compaixão, nem seu poder de intervir no impossível. O problema não é Deus ter parado de agir, muitas vezes somos nós que paramos de insistir na presença dele. Há quem lute com pensamentos que tentam consumir a fé, com feridas antigas que insistem em doer, com situações que parecem grandes demais para serem resolvidas. E, ainda assim, Deus te chama a um lugar mais profundo, não para te pressionar, mas para te libertar. A oração fervorosa não é apenas uma prática espiritual, ela é um processo de transformação interior. Enquanto você clama, Deus trabalha em áreas que você nem vê. Enquanto você insiste, Ele fortalece músculos espirituais que você nem sabia que tinha. Enquanto você se derrama, Ele recolhe cada lágrima e responde em tempos e formas que se encaixam perfeitamente no seu propósito. Muitas vezes pensamos que o objetivo da oração é mudar o que está ao nosso redor. Mas a oração fervorosa muda primeiro o que está dentro de nós. Ela realinha o coração, restaura a esperança, reconstrói a fé, desperta a coragem, reacende a chama que o medo tentou apagar. E é por isso que o inimigo tenta calar sua vida de oração. Porque ele sabe que, quando um filho de Deus decide orar com intensidade, algo inevitavelmente acontece. Talvez não no primeiro dia, talvez não no segundo, mas cedo ou tarde, a oração abre espaço para que o céu se manifeste. Tiago 5:16 nos lembra. A oração fervorosa do justo é poderosa e eficaz. Não pode ser, não às vezes é. É poderosa. É eficaz. É capaz de produzir resultados sobrenaturais. Então, se você tem orado e parece que nada mudou, não desista. Se você está cansado, ore cansado. Se está ferido, ore ferido. Se está sem forças, ore assim mesmo, porque Deus não responde apenas à eloquência, Ele responde à persistência. Há milagres que chegam na próxima oração. Há respostas que vêm depois do próximo clamor. Há correntes que quebram quando você pensa que já não aguenta mais orar. Há portas que se abrem quando você dá um passo de fé que parece pequeno demais para fazer diferença. Mas Deus vê cada movimento seu. Ele vê quando você dobra os joelhos mesmo exausto. Ele vê quando você continua acreditando mesmo sem entender. Ele vê quando você diz, Senhor, eu ainda confio. E é nessas horas que o céu trabalha de maneiras que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Hoje, Deus está te chamando para voltar ao lugar onde o fogo acende, onde a fé amadurece, onde a vitória começa, a presença dele. Volte a orar com intensidade. Volte a insistir em cada promessa. Volte a lembrar que você não está orando para um Deus distante, está falando com um Pai que te ama, te escuta e te responde. E quando a resposta chegar, porque ela vai chegar, você olhará para trás e perceberá que cada lágrima, cada noite, cada clamor valeu a pena. Não apenas pelo milagre conquistado, mas pela força que Deus construiu dentro de você durante o processo. Então, meu amigo, continue. Não recue. Não esfrie. Ore como quem acredita no impossível. Ore como quem sabe que o céu está ouvindo. Ore como alguém que entendeu que, quando Deus entra na história, tudo muda.